Nesse módulo, nós vamos fazer um estudo dos gases, né? Nós vamos definir o que é um gás, vamos falar das variáveis de estado de um gás e das transformações gasosas, e vamos finalizar com a equação de estado de um gás. É importante a gente começar a falar das características gerais de um gás. Então, primeiro, quando a gente pensa numa substância que está no estado gasoso, nós temos que ter clareza que ela tem grande expansibilidade, baixa densidade, a densidade dos gases, a relação massa sobre volume é muito baixa, ele tem grande facilidade de difusão e grande variação do volume em relação à pressão e temperatura. Então, ao aumentar ou diminuir a temperatura de um gás, a gente percebe que isso influencia muito o volume dele, ao mesmo tempo que, ao alterar a pressão, também vai causar uma variação muito grande do volume desse gás. A gente tem aqui uma bexiga, né? A gente está tentando observar como é que são as moléculas de gás, né? Do ar que está contido dentro dessa bexiga. E aí é muito importante a gente perceber como é que se comportam as moléculas no estado sólido, líquido e gasoso. A gente percebe que no estado sólido, a energia de ligação das moléculas é muito alta. Isso faz com que o formato do objeto no estado sólido seja sempre fixo. No estado líquido, essa energia de ligação entre as moléculas é menor. Então, o líquido ocupa o volume do local onde ele está, né? O formato desse volume, mas ainda há uma energia de ligação suficiente para ele manter o volume original que ele tinha. Então, se você tinha um copo com 200 ml de água, ao esparramar na mesa, a mesa vai conter ainda 200 ml de água, o que é diferente no estado gasoso. A interação entre as moléculas é tão baixa no estado gasoso que daí no estado gasoso o volume que o gás ocupa é o volume do local onde ele está. Então, se você tem, por exemplo, um recipiente fechado com 200 ml de um certo gás, ao abrir esse recipiente, estampá-lo, o gás ocupa todo o novo volume do local onde ele vai se encontrar e não mais só o volume aonde ele estava, que era aquele 200 ml. Então, é muito importante essa observação. A gente está vendo essa representação da distância entre as moléculas. Então, no sólido, as moléculas estão muito mais próximas, porque a energia de ligação das moléculas é maior. No líquido, essa energia de ligação aumenta e espaça a distância entre as moléculas, e no estado gasoso o espaçamento é muito maior. Por isso é que a densidade de um gás é uma densidade baixa. Quais as características de um gás que nós vamos falar que é um gás ideal, né? Primeiro, ele possui baixa densidade, encontra-se acima da temperatura crítica. Essa temperatura crítica é a temperatura a partir do qual, se eu resfriasse, ele poderia voltar ao estado líquido, então ele está acima dessa temperatura. As moléculas têm um movimento que é um movimento desordenado e distantes uma das outras. Possui moléculas que colidem eventualmente uma com as outras e com as paredes do recipiente. E essas colisões são colisões perfeitamente elásticas, ou seja, há a conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia cinética quando ocorre a colisão das moléculas com o recipiente, com as paredes do recipiente. Bom, então, só para a gente ter muita clareza, então o gás é um fluido onde os átomos ocupam totalmente o volume do recipiente. Um fluido aqui a gente vai caracterizar por um líquido ou um gás, mas aqui a gente está vendo um fluido muito especial que é o gás. O estado de um gás, quando a gente quer determinar o gás e estudar o gás, a gente não vai analisar nesse momento a velocidade de uma molécula do gás, a distância que a molécula de gás percorreu para ir de A até B. A gente vai estudar o gás a partir de 3 variáveis de estado. Essas 3 variáveis são pressão, volume e temperatura.
E aí é muito importante que a gente entenda isso, né? Então, esse gás ideal é um gás idealizado, né? No limite da rarefação extrema, temperatura longe das condições de liquefação e está numa pressão baixa. A equação de estado de um gás que nós vamos estar trabalhando vai relacionar essas três variáveis: pressão, volume e temperatura. Bom, vamos começar especificando cada uma dessas variáveis de estado. A gente já falou de temperatura, mas a gente vai reforçar esse conceito, né? Então, o que é a temperatura? Que grandeza que é essa, né? Ela mede o grau de agitação das partículas do gás. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade dessas partículas. Ela pode ser medida na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, né? A escala Kelvin também é chamada de escala absoluta da temperatura. A temperatura de menos 273 graus Celsius, que corresponde ao 0 Kelvin, é a menor temperatura que pode ser atingida, porque é quando não há movimentação das moléculas de um corpo. Caso a gente queira passar de uma temperatura Celsius para Kelvin, fazer essa transformação, então a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Essa equação, essa transformação, já foi discutida nos capítulos anteriores. Qual é a variável de estado volume, né? Então, volume é a quantidade de espaço ocupado que pode ser ocupado por um recipiente, né? Por um corpo. O gás ocupa o volume total do recipiente. Então, se eu colocar o gás nesse volume cilíndrico, o volume do gás é o volume do local onde ele está, então é o volume do cilindro. Se eu colocar o gás agora num cubo, então o novo volume do gás é o volume do cubo onde ele está contido. E se eu colocar agora num recipiente com uma base triangular, ele vai ter agora o volume desse novo objeto. A pressão, né? Para a gente entender pressão, a gente tem que ter uma experiência de um físico chamado Torricelli. O que Torricelli fez, né? Ele pegou um tubo, né? Encheu esse tubo de mercúrio e emborcou esse tubo, né, a parte aberta, numa cuba que também havia mercúrio. O que ele percebeu, né? Ele percebeu que parte da coluna do mercúrio desceu e ficou em equilíbrio. Então, por que ela ficou em equilíbrio exatamente nesse ponto, né? Esse ponto ele recebe a pressão dessa coluna de mercúrio e a parte de fora da coluna está recebendo a pressão do ar. O ar está exercendo uma pressão. Como o mercúrio deixou de cair, o mercúrio ficou equilibrado, é porque a pressão desse ponto na coluna do mercúrio é exatamente igual ao ponto de fora da coluna de mercúrio. E ele descobriu que uma coluna com 1 metro cheia de mercúrio foi emborcada em um recipiente contendo mercúrio. Ou seja, ele descobriu que a pressão que o ar fazia na superfície livre do mercúrio era equilibrada pela pressão de uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Por isso que a gente fala que ao nível do mar, né, essa coluna estaciona 65 milímetros de distância acima da superfície livre. Por isso é que uma ppm, a pressão de uma atmosfera, é considerada uma pressão de 760 milímetros de Hg. Né? Bom, variáveis de estado-pressão. Como é que a gente vai pensar que é a pressão? Como é que a gente define esse conceito? São as colisões que as partículas constituintes do gás efetuam contra as paredes do recipiente que o contém. A gente sabe que em mecânica a pressão é força sobre área. Então, a partícula, ao colidir com a parede do recipiente, ela exerce uma força na área daquela parede. Então, pressão é exatamente essa força que as partículas de gás estão batendo na parede do recipiente. Qual unidade que a gente utiliza, né, para pressão? ATM, né, atmosfera, milímetro de mercúrio, mm de Hg, e no sistema internacional é a Pascal, que é força por área, ou seja, Newton por metro quadrado. Então, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado.
Aqui a gente tem um exemplo da panela de pressão. Então, ao aquecer, a gente aumenta a temperatura interna e ao aumentar a temperatura interna, essas partículas começam a ficar mais agitadas, aumenta o grau de agitação, ou seja, aumenta a força com que elas colidem com a parede do recipiente, com a parede da panela de pressão, aumentando dessa forma a pressão que o gás exerce no interior da panela. Bom, vamos apresentar alguns estudos, né? Estudos de Robert Boyle e depois de Edmund Mariotti. Bom, o que foi descoberto por eles, né? Boyle aprisionou um gás em um tubo no formato de U. Prestem bem atenção que essa extremidade direita do tubo está fechada e essa extremidade esquerda está aberta, né? E havia mercúrio dentro desse tubo em U. A coluna de mercúrio do lado direito indicava a pressão exercida pelo gás. Era só você ver, olha, a pressão aqui, né, nesse ponto onde eu tenho ar ou um vapor de mercúrio acima, é igualada, porque está no mesmo nível, por uma coluna de mercúrio, né? Após uma variação de pressão, Boyle aguardava o equilíbrio térmico do gás com o ambiente e em seguida efetuava a medida de volume do gás aprisionado. Então ele sempre estava medindo usando essa coluna, né? E sempre fazia ser estabelecido o equilíbrio térmico do gás, do vapor de mercúrio nesse caso, com o ambiente. Alguns anos depois, o francês Mariotti descobriu a mesma relação, né? E o que aconteceu, né? Sempre que eu tiver uma transformação em que eu altero o volume e altero a pressão, mantendo a temperatura constante, eu chamo essa transformação de térmica. E ele percebeu uma coisa muito interessante, né? Ele percebeu que ao alterar a pressão, a gente alterava o volume. Olha que interessante. A pressão é 76 centímetros de mercúrio, o volume era 30 centímetros cúbicos. Ao aumentar a pressão, o volume diminuía, né? De tal forma que o produto pressão vezes volume não se alterava, permanecia constante. Ou seja, a pressão no ponto 1 vezes o volume no ponto 1, 76 vezes 30, é igual a pressão no ponto 2 vezes o volume no ponto 2, que é igual a pressão no ponto 3 vezes o volume no ponto 3. Ao traçar a curva que representa essa situação do gás se transformando de um ponto para o outro, eu tenho temperaturas que são constantes, então eu tenho isotermas, né? Representando esse gás. Então, ao marcar os valores em um gráfico, tem-se uma curva denominada isoterma. Quanto mais afastada dos eixos P e V, a isoterma indicará uma temperatura maior, porque o produto PV é proporcional à temperatura. Então, quanto mais distante a curva estiver do diagrama do gráfico PV, maior é a temperatura ao longo daquela curva, porque ao longo de cada curva dessas a temperatura é constante. Bom, Boyle observou que o produto da pressão vezes o volume era constante. Então, PV, né, que é o que a gente viu, é sempre constante. O Charles, né? Qual que é o trabalho que esse físico chamado Charles desenvolveu? Ele realizou aí medidas de forma independente, medida do volume e da temperatura de um gás. Agora ele manteve a pressão constante. Então, no trabalho anterior, foi mantida a temperatura constante. Agora eu estou medindo a pressão constante. E essa transformação é chamada de uma transformação isobárica. Aí, o que é constante, né? É o volume sobre a temperatura. É essa razão V1T1 é igual a razão V2T2. Então, se eu estou no estado 1 em que eu meço o volume e a temperatura 1, né, naquele momento, a uma certa pressão, mantenho a pressão constante, altero o volume e altero a temperatura, ao manter a pressão constante, eu tenho a relação que Charles descobriu. A razão V1 sobre T1 é igual a razão V2 sobre T2, ou seja, a razão entre volume e temperatura é sempre constante. Os trabalhos de Gay-Lussac foram feitos supondo ou considerando o volume constante.
A gente chama toda transformação que o gás sofre a volume constante de uma transformação isocórica ou isovolumétrica. E aí, se eu olhar um estado inicial, que eu estou chamando de estado 1, encontrar a razão, a divisão da pressão sobre a temperatura, ela vai ser igual à razão entre a pressão e a temperatura desse mesmo gás num estado 2. Então, toda vez que ocorre a variação de temperatura, ela é proporcional a variação de pressão é proporcional à variação de temperatura, de tal modo que P dividido por T é sempre constante. Com isso, a gente consegue perceber que a gente tem 3 tipos de transformação: a isotérmica, a isobárica e a isocórica, e que há, na realidade, uma equação geral para transformações gasosas que não alteram a massa do gás, que mantém a massa do gás constante. A gente vai falar que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Se a temperatura do gás for mantida constante, T1 é igual a T2, então T1 cancela com T2 e eu vou ter a relação P1V1 é igual a P2V2, que foi a relação descoberta numa transformação isotérmica. Se ela for isobárica, a pressão é constante, então P1 é igual a P2. Ao cancelar P1 e P2, nós vamos ter que V1 está para T1, assim como V2 está para T2, que é a equação da transformação isobárica. Caso o volume seja constante, então esse termo V1 é igual ao termo V2, eles se cancelam e eu vou ter que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, que é a relação da transformação isocórica. Bom, a questão é, se toda transformação gasosa, o gás sai do estado 1, vai para o estado 2, sem alterar a sua massa, o que a gente acabou de ver? Que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, ou seja, essa expressão é sempre uma expressão constante, independente de que instante eu estou olhando o gás. E essa equação das transformações gasosas é uma junção das leis de Boyle e Mariotti e de Charles e Gay-Lussac. Então, na realidade, era uma junção dessas 3 leis. Agora, e se eu quero entender o gás não sofrendo uma transformação? Eu quero entender o gás em um certo instante. Eu tenho, por exemplo, a pressão e o volume naquele instante, quero encontrar a temperatura naquele instante, né? Aí, nós vamos apresentar uma equação geral do gás, lei geral dos gases, que foi estudada pelo físico francês Clapeyron, né? E aí, o que ele percebeu, né? Que PV sobre T, né, é proporcional à massa do gás, ou seja, mais do que a massa, ao número de mols do gás, que é a massa sobre a massa molar, e uma constante, que é a constante universal dos gases, né? Então, N aqui nessa equação é o número de mols, de moléculas que nós temos, R é uma constante válida para todos os gases, por isso é que ela é chamada constante universal dos gases. Se eu estiver no sistema internacional, a constante R é 8,31 Joule sobre mol vezes Kelvin, ou se eu não estiver no sistema internacional, a constante universal dos gases é 0,082 atm, unidade de pressão, vezes litro, que é a unidade de volume, sobre mol vezes Kelvin. Essa lei geral dos gases, ou equação de Clapeyron, ela é chamada de PV é igual a nRT. Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols do gás, vezes R, que é a constante universal, vezes T, que é a temperatura. Esse R, só reforçando, no sistema internacional é 8,31 joules por mol vezes Kelvin. O que isso significa, né? Se eu quero variar a temperatura de um mol de molécula de gás, quero variar em 1 Kelvin, esse gás precisa receber 8,31 joules de energia na forma de calor, né? O que é importante observar, talvez seja a observação mais importante, sempre que eu trabalhar com gases, a temperatura tem que estar na escala absoluta, tem que estar na escala Kelvin. Não só para essa equação, que é a lei geral dos gases, mas para qualquer outra equação
na qual estejamos trabalhando com gás. E as unidades de medida, que são coisas que a gente costuma ter muita dúvida, né? Então, se eu estou no sistema internacional de unidades, a unidade de pressão no sistema internacional é Pascal, mas são outras unidades possíveis também. Uma TM, que equivale a 760 mm de Hg, ou a 760 torr, ou 10 a quinta Pascal, ou um bar. Então, é importante saber que uma atmosfera, que é o mais comum, corresponde aproximadamente a 10 a quinta Pascal, que é Newton por metro quadrado. Bom, transformações de volume. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 ml. E a gente sabe que cada metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se eu quero passar de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000 e de litro para metro cúbico eu divido por 1000. Outra relação importante, cada 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Bom, para a temperatura, como a gente sempre tem que trabalhar na escala Kelvin, então a gente sabe que a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius mais 272. Outro dado importante, existem condições normais de temperatura e pressão. Então, toda vez que o gás estiver em condições normais de temperatura e pressão, isso significa o quê? Que o gás está a uma temperatura de 0 Celsius ou 273 Kelvin, que a pressão do gás é uma pressão de 1 atm, e isso corresponde ao volume de um mol de qualquer gás de 22,4 litros. Então, se você vê qualquer tipo de problema e ele falar, nesse estado inicial, o gás estava em condições normais de temperatura e pressão. Então, se ele estiver em condições normais de temperatura e pressão, significa o quê? Que a temperatura é 273 Kelvin, a pressão é 1 atm e o volume é 22,4 litros. E o último detalhe importante, né? No sistema internacional, a pressão é medida em Pascal, e a gente não pode esquecer que Pascal é Newton por metro quadrado, tá bom? Qualquer dúvida, procurem um atendimento.